E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre como o Fed derrubou os mercados globais e, claro, afetou o Brasil. E isso está totalmente relacionado com algo que nós falamos há muito tempo aqui no canal. O Fed está encurralado. Nós estamos trazendo aqui alguns fatos para que você antecipe esse movimento de altíssimo risco da macroeconomia e que você consiga estar protegido para quando o movimento de correção acontecer. Essa expansão da economia, essa expansão dos mercados acionários não é real, não é saudável. É decorrente de uma expansão monetária. Então é uma bolha que está sendo gerada. É claro que o Fed ele fez um esforço muito grande, assim como os bancos centrais do mundo todo fizeram um esforço muito grande para que a economia se mantivesse ativa, crescente, pujante, nem que seja de maneira artificial. E talvez eles não larguem tão cedo o osso, né? Talvez eles demorem ainda para largar o osso. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo nos mercados e aí a gente continua a nossa conversa. Aqui, pessoal, tem os principais índices mundiais. Nós estamos vendo aqui que as bolsas americanas hoje fecharam em baixa, né? Então, praticamente todas as bolsas americanas fechando em baixa. O índice VIX, que é o índice do medo, disparou, né? Então ele teve uma alta aqui. Dow Jones, 1% de queda, S&P, quase 2% de queda, Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, 3% de queda, né? A Russell aqui, as small caps, né? Com 3% de queda. Aqui no Brasil, Ibovespa com 2,42% de queda. Então hoje o mercado ele deu uma sangrada aqui, né? Os principais mercados e também Brasil. Mas por quê? Né? Por que então que as bolsas estão caindo após o Fed sinalizar antecipação da alta da taxa dos juros? Coisa que nós falamos aqui há mais de 2 anos no canal, seus capitalistas, que é um grande problema. O Fed está encurralado. Vamos lá, vamos recapitular para quem é novo aqui no canal. O que nós falávamos aqui? Por que o Fed está encurralado? O Fed está com uma inflação muito alta nos Estados Unidos. Então os americanos estão com uma inflação altíssima. A maior de décadas. E, claro, você tem os estímulos no talo. Compra de ativos, juro zero. Poxa, para onde o Fed vai estimular a economia com juro zero? Vai colocar juro negativo? Então, para onde eles vão estimular? Mas se não tem mais para onde correr. E chegou a um ponto que está girando inflação. E não só a inflação lá nos mercados acionários, como aconteceu com os quantitative easing lá depois de 2008. Onde você teve um boom do mercado acionário, onde você teve um boom dos mercados especulativos, graças a todo esse dinheiro que foi injetado. Hoje, por conta dos Corona Vouchers, você teve uma inflação que chegou a atingir as pessoas comuns. E claro, você teve também um aumento no preço da energia, um preço nas commodities que alcançou o investidor, o cidadão normal. E atingiu então uma inflação nos preços, nos índices de preço. Então, dessa vez, é diferente. Porque a inflação está pegando nos índices de preço. Está começando a afetar o poder de compra do americano, do brasileiro, das pessoas no mundo todo. Porque a inflação ela é global. Em alguns países é pior, em alguns países é menor. Países emergentes como o Brasil, que tem uma instabilidade, é pior, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Então, como é que o Fed ele contém essa inflação? Ele contém essa inflação através da contenção dos estímulos e da taxa de juros. Então, vamos dar uma olhada nessa ata do Fed, né? Então, Fed sinaliza a alta dos juros antes do esperado. Então, lembra quando o Fed falava, não, a inflação é passageira, é transitória. E aqui no canal a gente falava, olha, galera, não é bem assim, o Fed está encurralado, né? E a galera zoava a gente de profeta do apocalipse? Pois é. Agora o Fed está sinalizando antecipar a alta da taxa de juros, que o Fed prometeu que ia ser mais além, tá tudo bem. Tá tudo bem. Confia no Fed. Olha lá, o que deu confiar no Fed? Ele está sinalizando antecipar
essa alta da taxa de juros. E aí a gente vai ver mais à frente também antecipar o fim da compra de títulos, que pode ser um grande problema. O Fed até então, agora ele começou o tapering a reduzir, ele estava comprando 120 bilhões de dólares ao mês de títulos. Inclusive hipotecas. E a gente viu em alguns vídeos passados como o preço das casas, da madeira e tudo mais, tá aqui, ó. O preço da madeira estava subindo. E isso vai afetar o custo das casas. Aqui a gente falou nesse vídeo, ó. Mentiram sobre o pleno emprego americano. Aqui eu trago mais indicadores sobre como aqui eles estavam incentivando, né, empresas que não têm, não estão contratando. Essas empresas, essas novas empresas, os índices de emprego, eles consideram que cada nova empresa vai ter pelo menos um funcionário, o que poderia estar maquiando esses índices de preço, eu falo nesse vídeo, né? Então, o Fed ele tá encurralado, pessoal. O Fed ele tá encurralado. E aí, essa ata da reunião detalha a mudança do Banco Central dos Estados Unidos em direção à política monetária mais agressiva para conter a inflação, né? Para conter os desmandos e, claro, como a gente viu, para conter a bolha que está sendo gerada nos imóveis, em tudo. Porque com esse dinheiro farto, com essas injeções, muita loucura aconteceu nos mercados, nas empresas. E agora essa loucura vai ter que ser expurgada. A crise nada mais é do que a correção, do que a normalização, do que a volta para a racionalidade, ao preço justo. Então o mercado entra numa euforia muito grande e depois ele vai corrigir essa euforia, ele vai buscar o equilíbrio, né? E aí abrem grandes oportunidades para quem está preparado com uma carteira antifrágil. Então vamos dar uma olhada nessa matéria que está muito bacana e aí nós continuamos a nossa análise. Já vai deixando aquele likeão, hein? Então olha só, o documento indica a intenção do Banco Central americano de reduzir sua carteira geral de ativos, certo? De reduzir sua carteira geral de ativos, que é o Fed Balance Sheet, né? Aonde você percebe que depois de 2008 ali, com os quantitative easing, esse movimento vem explodindo. Então depois da crise do subprime, nós estamos vendo uma interferência muito elevada do Banco Central americano comprando ativos para manter aí as bolsas pujantes, o mercado pujante. E aí, então, desde 2008, você vê esse balanço do Banco Central de ativos, né, subindo. E claro, quando ele compra um ativo lixo, ele está injetando mais dinheiro. E perceba que depois de 2020, o que já era absurdo ficou ainda pior, ficou ainda mais maluco. Porque o Fed começou incansavelmente a comprar esses ativos. Depois dali do corona, os caras estão metendo margem na compra de ativos e injetando dinheiro no mercado financeiro para ver se essa bodega consegue se sustentar. Mas você percebe que o movimento ele não é saudável, ele não é natural, é artificial. Né? Então essa que é a grande sacada. E quando o Fed começar a parar de comprar, o mercado já está ficando preocupado. Imagina quando ele precisar vender. Né? Provavelmente esses caras nunca vão vender. Então essa que é a grande sacada. Tá? E aí a gente viu aqui, ó, a maioria das empresas, nesse vídeo que eu falo, esse é o catalisador para o próximo crash, nesse vídeo, pessoal, que tem apenas 2.000 views, infelizmente, nós comentamos sobre a questão de 40% da alta do mercado é basicamente recompra de ações, vinda muito desse dinheiro grátis, dessa expansão monetária, tá? Vamos voltar aqui então. Então, as autoridades do Fed sinalizaram que pode ser preciso aumentar a taxa de juros antes do esperado, diante da pressão inflacionária, de acordo com a ata da reunião monetária lá de 14 a 15 de dezembro. Beleza. O documento também indica a intenção do Banco Central americano de reduzir sua carteira geral de ativos. A ata oferece mais detalhes sobre a mudança de rumo adotado pelo Fed no mês passado, em direção a uma política monetária mais agressiva contra a inflação. Então o Fed está querendo adotar uma medida mais agressiva contra a inflação. Lembra que nós falávamos que a inflação, sim, é um problema? E não, dessa vez não vai ser diferente? Algumas, não, dessa vez vai ser diferente. Não, não vai ser.
Os formuladores de política monetária concordaram em acelerar o fim do programa de compra de títulos, implementado no início da pandemia, e previram uma antecipação do aumento de juros, alcançando 0,75 pontos percentuais durante 2022. Até aqui não tem nenhuma novidade, tá? Até aqui não tem nenhuma novidade, porque nós já havíamos comentado sobre isso. No ano passado, quando o Fed largou lá a reunião, o mercado já estava meio que esperando isso. Só que o que está chamando a atenção é a aceleração, porque o Fed falava, não, tá tudo bem, e agora os caras estão começando a apertar. Eu acredito que é isso que está assustando o mercado, e está gerando essa incerteza no mercado. O documento mostra ainda que o Fed não apenas debateu um aumento inicial da taxa de juros, mas também se deveria usar um segundo mecanismo para conter a inflação ao permitir que suas alocações em treasuries e títulos lastreados em hipotecas diminuíssem. A reunião de dezembro foi realizada quando a contagem de casos do vírus começou a aumentar devido à disseminação da variante lá. As infecções subiram, blá blá blá, então eles também vão colocar no rabo da pandemia, mas nós sabemos desde 2019 que os fundamentos estão deteriorados e não é culpa só da pandemia. É uma questão econômica de deteriorização da macroeconomia. O chair do Fed, Jerome Powell, né, presidente, comparecerá ao Comitê Bancário do Senado na próxima semana para uma audiência sobre sua nomeação para um segundo mandato de 4 anos como chefe lá do Fed. Então, pessoal, temos várias incertezas no mercado internacional, aumento da taxa de juros, o que vai ferrar os valuations de empresas, o que vai ferrar empresas que sobrevivem a juros zero, empresas zumbis. Nós vamos também ter esse problema aí do fim da aceleração do tapering, que é essa redução da compra de ativos. Então, cara, eu tô, assim, suspeito que não vai pra frente isso aqui, tá? Porque depois de todo esse esforço do Fed, será que os caras vão largar a mão disso? Não sei. Eu vou ficar me mantendo antifrágil, tá? E aí eu quero começar esse projeto da carteira do milhão, onde eu quero começar aí uma carteira começando com 100 mil de patrimônio, até que ela busque o primeiro milhão, tá? Então uma carteira que vai ter 10 vezes de multiplicação, só que no modo antifrágil. Nada de doideira, de trade maluco, no modo antifrágil. E sim, no modo antifrágil é possível, em médio prazo, conseguir aí multiplicar em 10 vezes o patrimônio. Médio prazo seria aí em torno de 5 anos, tá? E aí eu vou mostrar tudo isso na prática. Acima de 5 anos seria longo prazo. Então de 5 a 10 anos, num modo assim mais pessimista, né? Eu acredito que eu consigo multiplicar 10 vezes esse patrimônio no modo antifrágil em torno aí de 5 anos, tá? E aí a minha intenção é mostrar tudo isso na prática, mostrar os ativos que tem na carteira e tudo mais, e quando bater a meta, é fazer um churrasco ali em Balneário Camboriú e convidar ali os membros que estão acompanhando essa carteira por pelo menos 2 anos. Então se a gente bater a meta de 1 milhão, é reunir a galera, né? Se não, né? Quando nós batermos a meta de 1 milhão, ou seja, multiplicar em 10 vezes esse patrimônio, investindo lá, seguindo o que a gente ensina no Clube dos Capitalistas, né? Seguindo na maneira antifrágil, maneira consistente, aí a gente faz esse churrasco. E aí eu quero saber se você cai para dentro, se você quer cair para dentro, se você quer ver esse projeto acontecer, se você acompanharia esse projeto, vota aqui embaixo, eu vou deixar no primeiro link da descrição, vai ter um formulário, vota se você quer esse projeto ou não, tá? Se você quer que eu abra os meus investimentos e mostre o que eu estou fazendo. Eu não vou dar recomendação de investimento, mas eu vou mostrar o que eu estou fazendo, quais ativos eu estou comprando, inclusive as opções. Quais opções eu estou comprando, o que eu estou fazendo, quais ativos, como é que eu estou diversificando, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo. Vou mostrar tudo isso com a intenção educacional para ser algo na prática, para ser o Clube dos Capitalistas na prática. Então vai ter o Clube dos Capitalistas, que é o curso, a parte mais teórica, e aí vai ter a área de membros, onde eu vou fazer a carteira do milhão na prática, se vocês toparem. E aí eu vou mostrar essa evolução do patrimônio, o que eu vou fazendo e tal, como é que eu aproveito os ciclos e tudo mais, tá? Muito bem, então vota aí se vocês têm interesse. Vamos continuar nessa questão toda aqui. Então você já entendeu da treta. E aí o Tavi Costa, da Crest Capital, ele trouxe mais uma informação valiosíssima aqui, que está totalmente relacionada com o que nós estamos falando.
Perceba o tamanho da bolha das .com, que foi um absurdo em 2000, só que agora parece uma nanica, né? Perto da bolha que está sendo gerada agora, desde aí de 2011, né? Então, o que está acontecendo aqui? Hoje, nós temos a maior porcentagem de ações de software perdendo dinheiro na história dessa indústria. Essa proporção é quase o dobro do que vimos no pico da bolha da tecnologia das .com. Então, essa é a realidade do mercado, seus capitalistas. Essa é a realidade do mercado. Eu trago aqui indicadores, fatos, para embasar a minha visão de mercado. Essa é a minha visão, essa é a minha análise, e eu invisto de acordo com essa minha análise fundamentalista. Aí você faz a sua, é claro, e toma as suas decisões. Mas, com base nisso, eu vejo que o negócio não está ficando tão legal, não. E a gente precisa ter a carteira antifrágil, claro, com uma exposição agressiva para aproveitar uma possível valorização dos ativos, correr o risco e tudo mais, mas ter uma parte também defensiva, tá? E é isso que eu quero mostrar aqui nessa carteira do milhão. E aí, claro, o objetivo também da carteira do milhão é incentivar com que as pessoas tenham consistência, e como elas vão estar acompanhando o negócio, elas vão estar assumindo um compromisso de fazer esse investimento pensando no longo prazo. De curto prazo, às vezes a gente vai perder, vai errar, normal. Mas o ideal é que a gente, no médio ou longo prazo, consiga acertar mais do que erra e consiga multiplicar o patrimônio de maneira defensiva, responsável, né? Então essa que é a ideia da carteira aqui. Vídeos que eu quero que vocês assistam, se vocês quiserem, para complementar. Que a gente falou aqui, mentiram sobre o plano de emprego, vou deixar aqui na descrição, onde eu faço uma análise longa aqui, tá? Infelizmente tem apenas 1000 views aqui, a galera talvez não se interesse tanto, tá? Por vídeos mais longos, cheios de dados e tal, né? Tem esse vídeo aqui também do catalisador para o próximo crash, que a gente vai falar sobre essa questão da relação com a taxa de juros e essa questão aqui da recompra de ações. É muito importante para você entender a treta justamente dessa alta dos juros e as consequências. Então tem esse vídeo que saiu no passado, mas tá super relacionado com o que a gente fala aí, né? Tem esse vídeo aqui para quem quer ser o seu próprio presidente, com 4 hacks da Matrix que eu trago para vocês aí, 4 sacadas para você conseguir fazer acontecer aí em 2022, né? E o nosso querido Bitcoin corrigindo junto com os mercados. E aí eu vou fazer uma análise rápida. Hoje, né, no dia 5, aí eu tô gravando esse vídeo agora à noite, que agora que me liberei das correrias, hoje eu soltei um vídeo, então ontem, no caso, né, que você está assistindo no dia 6, então ontem eu soltei um vídeo sobre o Bitcoin precisar respeitar essa cunha. Se ele viesse abaixo dessa região dos 44, é um sinal de extremo alerta. E com esse medo dos mercados hoje, o Bitcoin veio abaixo aqui dessa cunha e agora nós estamos justamente tentando voltar acima aqui desta cunha. E o preço você percebe aqui que está apanhando. Se percebe aqui, ó, deixa eu dar um zoom absurdo, você percebe que o preço está apanhando para voltar. Então esta região se tornou uma resistência. Então eu vou ficar observando aqui. Talvez eu realize mais um pouco dos meus bitcoins, que eu já havia realizado uma parte. E aí a gente pode buscar essa região aqui, pessoal, dos 30 mil dólares, que seria essa região de forte suporte aqui, nos 30 mil dólares. Então teria uma grande, ainda uma grande caminho de correção. Então fique esperto, o Bitcoin está se comportando como um ativo de risco ainda. Eu acredito que no futuro ele vai poder se provar como uma reserva de valor. Hoje ele é um ativo especulativo. Então eu trato ele na minha carteira como um ativo especulativo de alto risco e com uma função de expansão de patrimônio. Ele me trouxe excelentes lucros até agora, mas eu não quero ter prejuízos. Eu não caso com ativos de alto risco, embora eu goste dos fundamentos do Bitcoin, eu trato ele como um ativo especulativo, porque é assim que o mercado vê. Então, ele vinha abaixo dessa cunha aqui, cara, complicado, tá? Bem complicado. Eu vou esperar aqui ainda o mercado se decidir se ele vai ter força para conseguir vir acima dessa região. Se não conseguir, eu vou dar mais uma realizada e eu só vou ficar com uma posição pequena de hold, que aí, se vocês quiserem que eu mostre na carteira, eu já mostro para vocês essa posição na carteira. Beleza? Então vota aí se você quer a carteira. Nos vemos na próxima, seus capitalistas. Fique esperto com essa questão da alta da taxa de juros. O mercado está na mão do Fed. Ativos de renda variável, altíssimo risco nessa hora. Foca nos ativos que já são mais consolidados, ativos de proteção, que eu acho que é uma boa, tá? Então,
Fique esperto aí. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Não se esqueça de votar se você quer ou não a carteira, porque depende de você. Tchau, tchau!